O Supremo Tribunal Federal determinou a perícia desse material. Então a gente vai entender como funciona esse processo agora com o presidente da Associação dos Peritos da Polícia Federal, Marcos Camargo. O Marcos estava ali esperando para entrar aqui com a gente, para participar com a gente. Marcos, bom dia, bem-vindo ao live, obrigada pela sua participação. Para a gente começar então, vamos entender, é comum que todo material seja periciado e o que é periciado nesse tipo específico de material? Bom dia. Mais uma vez agradeço o convite para falar com todos vocês. Sempre que você tem um processo, né, e nesse processo há uma possibilidade de haver ou não algum tipo de crime, o exame pericial pelo Código de Processo Penal ele é indispensável, justamente porque ele vai ser feito com base científica, ele é a análise científica dos vestígios, né? E com isso, então, ele é feito de forma isenta, de forma imparcial, de forma equidistante das partes, buscando a verdade dos fatos, para que justamente você não tenha nenhuma guerra de narrativas e possa dar subsídios, elementos para que você tenha o julgamento justo do processo, para ele formar subsídios para que você tenha a decisão do magistrado. Então, em todo o processo em que há uma perspectiva, uma possibilidade de haver algum tipo de crime, é obrigatório fazer o exame pericial naqueles elementos de prova que forem apresentados, né, ou que forem coletados pelos peritos. Agora, Marcos, o que é exatamente essa perícia? É saber se não teve nenhum tipo de edição? Quem é exatamente que faz esse trabalho? Isso. Essa perícia, né, conforme a decisão do ministro Celso de Mello, ela é uma perícia num HD externo e já conforme a própria determinação judicial seria avaliada a verificação de conteúdo, ou seja, ele determina que seja feita a transcrição integral, né, ou seja, é o que nós chamamos de análise de conteúdo e também a verificação de edição. Então, como é que isso se processa? Isso é feito com base em protocolos internacionais, em boas práticas de análise. Então, obviamente, nós não temos acesso ao conteúdo que está sendo analisado, mas a gente pode fazer uma inferência no que acontece em qualquer tipo de exame multimídia, exame em vídeos, por exemplo, como é o caso. Então, a primeira etapa que os peritos normalmente vão fazer é o que nós chamamos de preservação do conteúdo, que é uma etapa imprescindível na cadeia de custódia. A preservação de conteúdo ela significa, basicamente, você fazer a cópia dos dados que estão naquele HD, ou seja, a cópia do vídeo da reunião interministerial, por exemplo, pensando no caso em tela. Então, essa cópia ela tem o objetivo justamente de preservar o material original. Você não vai trabalhar sobre o material original justamente para não correr nenhum risco de dano, de perda de elementos. Então, você preserva a prova original e trabalha em cima dessa cópia que, obviamente, é autenticada. Então, a qualquer momento, qualquer pessoa pode verificar a integridade desses arquivos. Feito esse processo inicial de preservação, importante para a cadeia de custódia, você passa para a análise de conteúdo e para a verificação de edição, né? O que seria a análise de conteúdo? É a transcrição de todos os diálogos que ocorreram na reunião e também a dinâmica dos fatos, né? Ou seja, você descreve, por exemplo, o cenário, você descreve a movimentação das pessoas, quem levantou, quem sentou, se alguém derrubou um copo de água, alguém bateu na mesa, enfim, tudo aquilo que tiver registrado no vídeo vai ser, então, feita essa análise dos diálogos e também da movimentação, né? Você vai ver a dinâmica de tudo isso que aconteceu. Por que isso é importante? Isso é importante porque você vai materializar todo o conteúdo que estava naquele vídeo, você vai perpetuar isso no processo, você vai dar um caráter permanente, um registro permanente do que aconteceu ali. E, obviamente, os peritos têm a capacidade, são treinados, têm habilidades para identificar elementos que muitas vezes podem passar despercebidos ao olhar de uma pessoa leiga, né? Uma recuperação de um áudio que estava quase que inaudível, enfim, observação de determinados detalhes. E isso, então, vai auxiliar ao magistrado que ele entenda, né, o contexto que aconteceu aquela reunião, o contexto que está naquele vídeo, o contexto dos elementos que estão ali. E a segunda etapa é a verificação de edição, né? Essas edições são interrupções, são alterações na dinâmica da reunião, do vídeo que está ali transcrito, do vídeo que vai ser verificado. Essas edições podem ser intencionais ou não intencionais, né? Uma edição não intencional, por exemplo, é decorrente muitas vezes do aparelho gravador, uma câmera que, por exemplo, só filme enquanto as pessoas estiverem em movimento, por exemplo, então ela vai ter interrupções.
e podem ser edições intencionais, alterações intencionais, onde você tem alteração de sequências, onde você tem supressão de dados, onde você tem acréscimo de dados. E essas análises elas vão ser também feitas dentro de um contexto, se houve ou não interferência no conteúdo, né? Se há alteração de conteúdo. Você pode ter edições, sejam elas intencionais ou não, em que não há alteração de conteúdo, e outras em que há alteração de conteúdo. O que seria alteração de conteúdo? Seria interferência no entendimento do que está sendo falado, né? Ou seja, se a contextualização, se há uma edição que altera o contexto do que está sendo falado, ou se são edições, interrupções, mas que não alteram o contexto, que o perito consegue identificar que tem nexo do diálogo, que tem um começo, um meio, um fim. Tá. Então, basicamente, seriam esses os exames que se faz em análises multimídia, né? Marcos, para conversar com a gente tem aqui os nossos analistas de política, o Yuri Pita e a Basília Rodrigues. Eles vão ajudar a gente aqui nessa entrevista e vão também entrevistá-lo. Então, Yuri, você primeiro. Obrigado, Mari. Obrigado, Marcos. Prazer falar contigo novamente. Queria te perguntar, para esclarecer um pouco, de uma questão do papel que o perito faz ou não faz, ou passa isso para o delegado que conduz o inquérito. Quando, por exemplo, o presidente fala que não utilizou a palavra Polícia Federal, não utilizou a palavra superintendência, e pessoas que viram o vídeo e essas informações chegaram a público pela imprensa, deram a entender que as palavras segurança foi utilizada com esse significado, cabe ao perito determinar que tipo de significado a palavra pode ter na degravação do vídeo, ou isso é uma exclusividade, essa inferência é feita por quem preside o inquérito? Bom, Yuri, o que os peritos vão fazer, até conforme a própria decisão do ministro Celso de Mello, é a transcrição integral. Então, o que os peritos vão fazer? Eles vão transcrever todos os diálogos que estejam ali registrados naquele vídeo, né? Então, se houve em algum momento nos diálogos a palavra Polícia Federal, evidentemente isso vai ser colocado no diálogo. Se não houve essa palavra, ela não vai ser colocada. Então, cabe aos peritos, nesse momento, uma atuação de transcrever todo o diálogo, avaliar se houve ou não alguma edição que tenha interferência ou não no contexto, né? Isso é passado, e quem vai fazer essa análise depois para avaliar, para ver o entendimento, vai ser durante o processo e depois a tomada de decisão do magistrado. Os peritos vão fazer, num primeiro momento, simplesmente transcrever os diálogos e informar se há ou não edição, e se essa edição, se houve, se ela alteraria ou não o conteúdo. E aí vai esse elemento do processo para ser feita toda a análise processual, que vai caber à autoridade processante e também ao judiciário. Basília. Oi, senhor Marcos, tudo bem? Muito bom dia. Ontem a gente acompanhou numa entrevista aí pública do presidente Jair Bolsonaro, o momento em que ele disse que o vídeo é dele e que até ele não saberia explicar por que o conteúdo não foi destruído, por que o vídeo não foi apagado. O presidente se manifesta assim. Aí eu gostaria de compreender, vocês peritos que são qualificados, que fazem um estudo também jurídico, né, sobre as questões relacionadas à perícia de provas, um vídeo de uma reunião como esta pode ser classificado como um documento público? A destruição de um documento público não é um crime? E o fato de você editar um vídeo pode ser considerado uma forma de destruir um documento, destruir uma prova, a edição em si? Então, são várias perguntas dentro de um mesmo cenário, né? Um vídeo é um documento público? A destruição de um documento público é crime? E o segundo ponto, se a edição não seria uma forma de fazer essa destruição? Bom, Basília, essa questão de segurança de documentos, você tem protocolos específicos. Então, seria necessário ver qual é o tratamento de segurança que é dado a esse tipo de documento. Se é um documento que tem algum tipo de sigilo, algum tipo de protocolo específico, ele poderá avaliar e abordar a necessidade ou não dele ser destruído. Eu não diria que, num primeiro momento, seria ou não crime. Vai depender do protocolo que se dá a algum tipo de arquivo, ao nível de sensibilidade e de segurança que se quer dar algum arquivo.
Evidentemente que depois que ele vira elemento de prova, depois que ele entra num processo como prova, ele tem que ser mantido dentro da sua integridade, mas isso é uma etapa posterior, né? Obviamente que se você tiver uma edição feita de forma intencional e que tem o interesse de alterar o entendimento de um ali num determinado vídeo, que tem o objetivo de modificar o contexto, isso dentro do elemento vai ser tratado no processo da forma como o judiciário, o próprio Ministério Público entender, e pode sim ser entendido como alguma tentativa de fraude processual. Mas teria que ser visto caso a caso, situação a situação. Num primeiro momento, acho que não é possível fazer essa análise objetiva. Bom, a gente está conversando então com o presidente da Associação dos Peritos da Polícia Federal, Marcos Camargo. A gente está conversando pela internet, então eventualmente a gente tem um probleminha ali de conexão, mas dá para entender, claro, o que o senhor está falando. O senhor explicou o processo da perícia, né? Logo no começo da nossa conversa, o Supremo então pediu a perícia desse vídeo, desse material. É um processo demorado, Marcos? Olha, o tempo é sempre um conceito bem relativo para questões periciais, principalmente, né? Tudo depende da qualidade do vídeo e dos eventos que você vai encontrar nesse vídeo. Se tem muita edição, que tipo de edição teria, enfim. Então, objetivamente, o que a gente costuma trabalhar em termos de prazo é mais ou menos 30 vezes a duração do vídeo, por exemplo. Então, se é um vídeo de 1 hora, o tempo que se demoraria para fazer toda essa análise seria em torno de 30 horas. Claro que isso transfere isso para uma jornada de trabalho. Então, acho que assim, a gente poderia imaginar, a partir de um ponto, de algo em torno de 10 dias. Evidentemente que isso pode ser prolongado se houver uma baixa qualidade do vídeo, mas pode ser também acelerado se o vídeo tiver boas qualidades, né? Evidentemente, os peritos que vão trabalhar nesse vídeo estão dedicados exclusivamente a essa análise, isso é um fator que dá celeridade. E eu chamaria a atenção para um outro ponto também importante, que é o sistema forense que é usado para esse tipo de análise, que é o sistema Peritos. Esse foi um sistema que foi desenvolvido em 2018 pelo próprio Instituto Nacional de Criminalística, que é um desenvolvimento nosso, que é uma plataforma que integra vários sistemas várias ferramentas de análise multimídia. Então, você consegue fazer várias análises dentro de uma plataforma só. Então, por exemplo, numa verificação de conteúdo, numa análise de conteúdo, você consegue, ao mesmo tempo, ali numa mesma plataforma, ter melhores condições de ouvir, de analisar, de tratar o vídeo. Na mesma plataforma, você tem possibilidades de inserir filtros para melhorar o que você está observando, para otimizar as análises. Não me parece que vai ser o caso dessa análise, mas você também tem ferramentas de reconhecimento facial, de fotogrametria forense. Então, você consegue tudo isso dentro de uma plataforma que o objetivo é justamente esse, é dar celeridade. Então, acho que se o vídeo tiver de boa qualidade, num tempo razoável, você pode pensar até em menos de 10 dias. Mas, evidentemente, isso aqui nós estamos falando sem ter o conhecimento do material, talvez seja mais o próprio Tribunal de Criminalística, enfim, na medida do possível, avaliar com mais precisão. Marcos, independentemente do tempo que essa análise for levar, a gente falou no começo aqui da nossa conversa em guerra de narrativas, né? Porque um entende de um jeito, o outro entende do outro. O Yuri, inclusive, falou de que maneira os peritos podem fazer essa análise, ou se eles só vão transcrever, como o senhor disse. De que maneira essa perícia, em linhas gerais, pode impedir ou ajudar com que termine essa guerra de narrativas e a gente tenha uma linha única nesse processo? O objetivo da perícia, como eu sempre falei, de forma isenta, de forma imparcial, equidistante das partes, porque o nosso balizador é unicamente a ciência, é você usar essas ferramentas científicas para o quê? Para você materializar o conteúdo que está ali gravado, materializar os diálogos, materializar a cena e, com base nisso, identificar se há alguma edição com alteração de conteúdo ou não. Na medida que você caracteriza tudo isso e define se há alteração de conteúdo, se não há alteração de conteúdo, e você consegue dar um nexo dentro daquilo que foi travado, daquilo que foi dialogado, a ideia é justamente que você faça e permita
com que, por exemplo, o magistrado entenda o que realmente está sendo discutido ali dentro de um contexto, para que ele possa fazer essa avaliação e analisar, dentro dessa guerra de narrativas, quem teria, por exemplo, a razão. Então, ele vai, com base nesse documento que vai ser feito, ter um auxílio técnico para poder entender todo o contexto de absolutamente tudo que foi tratado ali e ele poder fazer essa avaliação, que vai ser a avaliação importante. Saber separar dentro dessa guerra de narrativas quem realmente teria razão, quem estaria com a razão nessa guerra.